Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com a Série B, que teve rodada completa em apenas 2 dias. 3 jogos na terça-feira e 7 jogos ontem, quarta-feira. E hoje a gente já traz tudo prontinho para você, amigo torcedor, todos os gols, todos os resultados, classificação, artilharia, defesa, ataque e os próximos jogos também, que já começam amanhã, a 22ª rodada. Bom, então vamos ver tudo o que aconteceu nessa 21ª rodada da Série B, também conhecida como segunda rodada do segundo turno. Começamos então com a primeira partida, Mirassol e Avaí, terça-feira lá em Mirassol, empate com 4 gols, emoção até o final da partida. O primeiro tempo foi tranquilo, ninguém mexeu no placar, 0-0, só que no segundo tempo, aí sim os gols saíram, amigo torcedor. O primeiro foi do Avaí, aos 14 minutos da etapa final, Eduardo de cabeça colocou o time catarinense na frente do placar. O Mirassol empatou aos 27, quando o Christian também usou a cabeça, 1-1 lá em Mirassol. Aí, aos 45 minutos, o Douglas aproveitou a sobra e deixou o Avaí na frente novamente do placar. Só que aos 48, Guilherme Biro de falta evitou a derrota do Mirassol e empatou tudo de novo. Final de jogo com emoção até o final. Mirassol 2, Avaí também 2. Seguimos então para falar de Sampaio Corrêa e Botafogo, jogo lá em São Luís, lá no Castelão, e na terça-feira também foi esse jogo. Empate sem gols, o Sampaio chega já a 5 jogos sem vitórias. Já o Botafogo, apesar do empate fora de casa ser um bom resultado, né, acabou aí se afastando ainda mais dos primeiros colocados. Acabou perdendo, inclusive, posição na tabela de classificação. A gente vai ver logo depois aqui dos resultados, dos gols, a gente vai ver a classificação atualizada da Série B. Então, um resultado aí que não foi bom nem para Sampaio Corrêa, nem para Botafogo. Seguimos para falar de CRB e Atlético Goianiense, hein? Esse jogo também foi na terça-feira. O CRB fez o dever de casa e venceu o Dragão, hein? O primeiro gol foi aos 48 minutos do primeiro tempo. Ele mesmo, Anselmo Ramon, de perna canhota, botou o Clube de Regatas Brasil na frente do placar. O que já era ruim ficou ainda pior para o Atlético, que teve o jogador Baralhas expulso com o segundo amarelo aos 17 minutos aí do segundo tempo. Então, 10 minutos depois, aos 27, o João Paulo marcou o segundo gol do time da casa, 2-0 CRB, e ainda deu tempo do Atlético diminuir. Já aos 55 minutos do segundo tempo, em lance de escanteio, Gustavo Coutinho marcou. Final de jogo, CRB 2, Atlético Goianiense 1. Boa vitória do time alagoano. Seguimos para falar de Criciúma e Ponte Preta. Agora já os jogos de ontem, da quarta-feira. Foram 7 jogos ontem, quarta-feira, hein? Esse jogo foi lá em Criciúma. Quem saiu na frente foi o time da Ponte Preta. Logo aos 4 minutos de jogo, Eliel entrou na área e marcou para o time visitante. Parecia que a bola não ia entrar, mas acabou entrando. Só que o Tigre Carvoeiro empatou aos 18 minutos em lance de escanteio. Rômulo mandou para as redes, deixando tudo igual. E aos 30 minutos, tudo isso aí no primeiro tempo, hein? Aos 30 minutos foi a vez do Claudinho marcar o gol da virada do Criciúma, após receber a assistência lá do Felipe Viseu. E foi isso, pessoal, tudo resolvido com 30 minutos de jogo. Não tivemos gols no segundo tempo. O Criciúma fatura mais 3 pontos e segue bem lá nas primeiras colocações desta disputadíssima Série B 2023. Muito bem, seguimos aqui para falar,
Ituano e Tombense, jogo lá em Itu, o time paulista que nos últimos tempos caiu muito na tabela de classificação e o Tombense mais atrás ainda, né? Então era um jogo aí de duas equipes precisando do resultado positivo para se afastar lá do Z4, da zona da degola. Melhor para o Ituano, que marcou o único gol do jogo aos 9 minutos da etapa inicial. Bonito gol de falta do Rafael Carvalheira. Ituano 1, Tombense 0, placar final. Vamos virar a página aqui para ver os outros 5 jogos. Guarani e Ceará, estádio Brinco de Ouro da Princesa, lá na bela cidade de Campinas. Mais de 10 mil torcedores foram para prestigiar a inauguração da nova iluminação lá do estádio. Tudo em LED agora, muito bonito, mas o jogo terminou mesmo sem gols, 0-0 para Guarani e Ceará. Vamos embora, vamos para falar de Vila Nova Esporte. Olha só, estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, campo lá do Vila, duelo entre dois times que estavam no G4. O primeiro tempo ficou mesmo no 0-0, até que no segundo tempo, aos 23 minutos, um belo gol dele, do Luciano Juba, dominou a bola bonito e mandou por cobertura, fazendo silêncio lá no Oba, Sport 1-0. Esse é o resultado então do jogo, grande vitória do Sport. O Sport que havia vencido o Vila Nova também lá no primeiro turno e vence de novo. No final do jogo, a torcida do Vila pediu aí a saída do técnico Claudinei Oliveira. O Vila tá bem na competição, mas deu uma caída aí nas últimas rodadas. Vamos ver o que acontece. Seguimos então para falar de Vitória e ABC, hein? Jogo lá no Barradão, campo do Vitória. O Vitória muito bem no campeonato contra um ABC que amarga a lanterna aí da competição. Esse foi mais um jogo em que o primeiro tempo também terminou sem gols. No segundo tempo, o Vitória chegou a marcar, mas o gol foi anulado pelo VAR. Parecia que ia terminar tudo em 0-0, porém o gol veio. Aos 44, José Hugo marcou o gol que deixou o Barradão em clima lá de carnaval. José Hugo, então gol contra, eu não sei agora o que o juiz deu ali, gol para quem. E ainda deu tempo para mais um, aos 53, o Giovanni Augusto fechou o placar em 2-0, o Vitória segue na ponta do campeonato e o ABC cada vez mais na lanterna. Próxima partida, Juventude Novo Horizontino, estádio Alfredo Jaconi lá em Caxias do Sul, jogo entre duas equipes embaladas no campeonato. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Renato do Novo Horizontino foi expulso após entrar forte lá no Alan Ruschel. O Alan Ruschel teve até que ser substituído. Então, o Juventude aproveitou que tinha um homem a mais e ainda no primeiro tempo fez 1-0 após grande atuação do goleiro Jordi no chute do Rodrigo Rodrigues. A bola acabou batendo no Giovani e acabou fazendo então gol contra. Primeiro tempo terminou com o Juventude vencendo por 1-0 e com um jogador a mais. No segundo tempo, o Juventude administrou o resultado e o jogo terminou assim mesmo, 1-0 para o time gaúcho, e o Novo Horizontino deixa a liderança do campeonato e cai para a terceira colocação. Muito bem, agora o último jogo, Londrina e Chapecoense, lá no Estádio do Café em Londrina, jogos dos desesperados, né? O jogo dos desesperados. As duas equipes muito mal no campeonato. O Londrina saiu na frente aos 9 minutos de bola rolando, em cobrança de pênalti. João Paulo abriu o placar para o Tubarão. Final do primeiro tempo, 1-0 para o Londrina. Mas no início do segundo tempo, a Chape também teve um pênalti a seu favor e Bruno Nazário cobrou, deixando tudo igual aos 8 minutos do segundo tempo. Resultado final, 1-1, não agrada ninguém esse resultado. Só por curiosidade aí, ó, desde o dia 14 de maio, quase 3 meses, né? Quase 3 meses que o Londrina não consegue vencer lá no seu campo,
lá no Estádio do Café. Situação complicada para a equipe do Londrina, hein? Muito bem, esses os resultados, os gols aí desta 21ª rodada da Série B 2023. Vamos à classificação do campeonato. Antes, porém, falar aqui, ó, que essas equipes têm um jogo a menos, né? A 17ª rodada, esses dois jogos não aconteceram porque os times lá de Santa Catarina não conseguiram voo naquela rodada lá, que foi a rodada que teve um ciclone lá no estado de Santa Catarina. Portanto, essas 4 equipes, Botafogo, Chapecoense, CRB e Avaí, têm um jogo a menos. Essas 2 partidas ainda serão disputadas numa data futura. Muito bem, agora sim a classificação, ó. Vitória em primeiro, 41 pontos. Sport também chega a 41 pontos, né? Só que como o Vitória tem uma vitória a mais, o Vitória então está na frente. Novo Horizontino caiu para 3º lugar, 39 pontos. E o Criciúma em 4º com 38 pontos. Vitória, Sport, Novo Horizontino e Criciúma seriam as equipes que estariam na Série A em 2024 se o campeonato terminasse agora. Porém, não terminou, ainda falta muito pela frente, né? Em 5º lugar a gente tem o Juventude com 36, Juventude crescendo demais no campeonato. O Guarani em 6º também com 36. Vila Nova caiu para a 7ª colocação com 35. Mirassol em 8º com 35. Botafogo em 9º com 31 pontos, um jogo a menos. Ceará em 10º com 30. Atlético Goianiense em 11º com 28. CRB em 12º com 27. CRB também com um jogo a menos. Ituano em 13º com 24. Ponte Preta em 14º com 23. Sampaio Correia em 15º com 22. Tombense em 16º com 21 pontos. Aí na zona da degola, Chapecoense com 19 e Avaí com 18, as 2 equipes com um jogo a menos. Em 19º, Londrina com 16 e lá embaixo, na última colocação, a equipe do ABC com apenas 13 pontos ganhos. Muito bem, agora a artilharia do campeonato continua com o Wagner Love, 10 gols marcados. Depois o Derek do Guarani e o Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense tem 8 gols, são os vice-artilheiros. E depois nós temos o Eric do Ceará, o Luciano Juba do Sport e o Bruno Nazário da Chapecoense com 7 gols. Esses os principais artilheiros aí da Série B. E aqui a gente tem o Vitória com o melhor ataque da competição, 33 gols marcados, seguido do Sport com 32 gols marcados. Já a Ponte Preta e o ABC são os times que menos marcaram até agora, apenas 13 gols. Aqui a gente tem o Vila Nova, continua aí com a melhor defesa do campeonato, sofreu apenas 12 gols, seguido do Novo Horizontino com 13 gols. E o Londrina e o Atlético Goianiense, as piores defesas do campeonato, que já levaram 32 gols cada uma dessas equipes. Aqui a gente já tem 208 jogos realizados, 437 gols, uma média aí de 2,10 gols por partida. E nessa rodada 21 foram poucos gols, 17 gols em 10 jogos, uma média aí de 1,70 gols por partida. Se a gente olhar aí, ó, das 21 rodadas, essa foi a segunda pior rodada em número de gols, perde apenas para a rodada 19, que teve 16 gols, e a rodada 17, que teve 15 gols, mas só 8 jogos. Ainda faltam 2 jogos para a rodada 17. Então a gente pode dizer que essa rodada 21 aí foi a segunda pior do campeonato, hein, em termos de gols. Continuando aqui para falar então da próxima rodada, que já começa amanhã, sexta-feira, Mirassol recebendo a equipe do Sampaio Corrêa. Aí no sábado a gente tem Avaí contra Criciúma, Ituano contra Guarani, CRB contra Botafogo e o Sport recebendo o Novo Horizontino. Esses jogos no sábado. No domingo, Ponte Preta contra Chapecoense e Ceará contra ABC. E na segunda-feira, mais 3 jogos, Juventude contra Vila Nova, Atlético Goianiense contra Tombense e o Londrina recebendo o Vitória.
Muito bem, então, amigo torcedor, tá aí para você a 21ª rodada da Série B, passado a limpo, todos os gols, todos os resultados, classificação, artilharia e muito mais. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, é sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode comentar à vontade que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!